Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo mais alguns componentes Bootstrap e eu quero iniciar apresentando os alertas. Alertas são mensagens que nós podemos colocar no site para orientar o usuário acerca de alguma informação, né? Uma informação importante, um aviso, um lembrete, um resultado de acesso a banco de dados e assim por diante. Então, o alerta ele é criado a partir da classe alert, seguindo da classe da cor. Ou seja, são aquelas cores de contexto, né? As cores que já vêm padronizadas. Então, vamos ver aqui no código como que nós colocamos o alerta. Basta você indicar que esta div é da classe alert e aí indicar a cor do alerta, igual eu fiz aqui, alert success. E aí o que ele vai fazer? Ele vai construir a caixa do alerta, né, na cor que você definiu aqui, e também a fonte vai ser estilizada de acordo com a cor que você definiu do alerta. E o legal é que ele faz essa dinâmica aqui das cores, né? O fundo da tela verde claro é a letra verde mais escuro, o azul, o vermelho e a mesma coisa. Para quê? Para facilitar a visualização. Nós podemos também incluir um botão fechar no alerta, né? Igual eu fiz aqui, ó. A pessoa foi lá, leu o aviso e aí ele não quer mais que aquela mensagem fica sendo exibida na tela. Ele pode vir fechar o alerta. Então, por exemplo, fechar esse cara aqui, ó. Pronto, fechei o alerta. Como que a gente faz esse botão, né, para fechar o alerta? Então, nós temos aqui os alertas. O alerta com o botão fechar. Acho que eu vou mostrar aqui que está maior a fonte. O alerta com o botão fechar, dentro da div do alerta, ó, aqui é o div alert, tá vendo? Div class alert, indicando que isso aqui vai ser um alerta. Ela inicia aqui, essa é a tag de abertura, e essa aqui é a tag de fechamento. Aí dentro da div do alerta, eu vou construir o meu botão. Então tá vendo aqui o componente de botão, button. Ele segue a classe close, para ser um botão fechar, e data dismiss, qual que é o alvo desse alerta, né? O que ele vai encerrar, o que ele vai fechar, o que ele vai eliminar, é o alvo dele, esse data dismiss. Então ele vai afetar um componente de alerta. Qual que é esse componente? O próprio componente do seu container, né? Que é o container dele, uma vez que ele está dentro do alerta. E esse e-comercial times é para fazer esse X, né? O times é o símbolo de vezes, e aí para nós visualmente indica um X aí, que significa que você vai fechar esse componente. Além disso, na div do alerta, além de falar que ele é da classe alert, definir a cor, você precisa colocar que ele é um alert dismissible, ou seja, ele é um alerta que pode ser eliminado. E aí quando eu clicar nesse botão, o alert vai ser fechado, né? Vai ser eliminado. Olha lá. É assim que eu faço o alert com o botão fechar. Você recarregando a página, eles voltam a aparecer, tá? E tem a opção de fazer um pequeno efeito no alerta quando você vai fechar o alerta. Aí basta você incluir as classes fade e show para você fazer um pequeno efeito. Repara aqui que ao fechar esse alerta ele simplesmente some, né? Ele desaparece de uma vez, ó. Agora, colocando um pequeno efeito, é como se ele fosse desaparecendo aos poucos. Mas isso também acontece de forma bem rápida. Então repara que em vez de fechar de uma vez, ele vai dando uma esmoecida, né? Vai ficando clarinho até sumir, ó. Viu só o efeito, ó?
diferente disso, que ele simplesmente some. Então, para fazer esse alerta com efeito, o que a gente faz? Coloca as classes fade e show na div do alerta. Preserva o botão e as cores indicando que esse div é um alerta. Então, o alerta é um componente bem simples, mas bastante assim interessante, né? Principalmente esses que você tem a opção de fechar. Às vezes a pessoa acabou de entrar no seu site, em vez de você pôr um pop-up lá, porque às vezes a pessoa está com bloqueio de pop-up, que você faz? Você põe o alert. Aí a pessoa vai lá, lê o aviso, ele não quer mais que aquele aviso fique aparecendo lá para ele vai e simplesmente fecha o aviso. É bem legal. Então, para a prática 1 dessa aula, nós vamos criar, vocês vão criar uma página em HTML e implementar os 3 tipos de alerta. Esse aqui com todas as classes contexto, para a gente ver a aplicação das cores. E esses 2 com o botão fechar e depois o botão fechar com efeito. Tudo bem? Então nós vamos passar agora para ver tabelas. Tabela no Bootstrap é um negócio bem interessante, porque apenas do fato de você falar que essa tabela é da classe Table lá do Bootstrap, ele já vai fazer uma tabela responsiva para você. Olha que legal, em vez da tabela simplesmente ficar fechando e diminuindo, ela vai sendo ajustada ao tamanho da tela. Ó. E aí, por que isso aí é interessante? Porque aí você não perde visualização. É claro que se for uma tabela imensa, com 200 colunas aqui, você não vai conseguir visualizar tudo igual eu estou visualizando. Mas tabelas mais comuns, igual são essas, 4, 5 colunas, você consegue visualizar bem, mesmo em dispositivos pequenos. Então olha só que legal. Apenas colocando na classe Table, você já tem esse comportamento aqui, ó. Vamos ver o código, que esse aqui é bem legal a gente vendo como que ele acontece. Vou fazer bem aos poucos aqui. Para a gente ver o efeito disso. Então, ó, aqui eu tenho uma tabela usando somente o HTML. Então, o que acontece? A tabela é ajustada ao conteúdo e aí não fica muito boa, a visualização. Basta você colocar essa tabela na classe Table, que ela já vai melhorando a visualização da tabela. Olha só, a tabela já passa a ocupar toda a extensão da página, já fica melhor distribuída as colunas dessa tabela, além do que ela já fica automaticamente responsiva. Ó. Diferente de uma tabela simples no HTML. Eu vou colocar mais algumas colunas aqui para a gente tentar visualizar um pouco melhor esse efeito aí. Opa! Então, ó, o que aconteceu ali? Eu perdi um pouco de visualização. Porque é uma tabela maior, tá vendo? Olha só, aqui com uma tela pequena, eu já perco visualização.
Com a tela muito pequena eu vou perder mais ainda. Se eu coloco essa tabela na classe Table do Bootstrap, o que vai acontecer? Ele já melhora, né? A tabela já fica responsiva. E aí ele vai adaptando o conteúdo, ó. Embora eu tenha perdido um pouco ali também em função do tamanho da tela, né? Do dispositivo. Mas já melhora. Então, vou voltar aqui como estava. E nós podemos, gente, fazer o que agora? Estilizar melhor a nossa tabela. Por exemplo, se você quiser colocar uma tabela zebrada, como essa do exemplo, para facilitar a visualização, né, das linhas, qual que é a classe? Table Stripped. E aí você faz a tabela zebrada. Então vou implementar isso aqui lá no código. Vou implementar classe por classe para a gente visualizar o efeito. Então agora eu já tenho uma tabela zebrada. E nós temos também a opção de colocar as bordas na tabela. Aí é a classe Table Bordered. Eu vou colocando o quê? As bordas na minha tabela. Então repare que eu vou associando várias classes Bootstrap ao mesmo elemento, nesse exemplo tabela, e ele vai o quê? Adicionando os efeitos. Então você visualizou agora que a tabela ela possui bordas. Então ela já é uma tabela responsiva, zebrada, com bordas. Nós podemos ainda colocar um destaque na tabela. Aqui acho que eu não implementei isso. Bom, qual que é a classe que vem nos dar então um destaque na tabela? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um guia rápido, né? W3 School, Bootstrap. Tabela aqui, ó. Table Hover. Esse aqui é a classe. O que essa classe faz? Quando você passa o mouse na célula da tabela, ou melhor, na linha da tabela, olha lá, ele dá um destaque na linha que está selecionado o mouse. Se você observar aqui, ó, até essa linha cinza, ela vai ficar cinza um pouco mais escuro, ó, para dar esse destaque. Na linha branca é fácil da gente perceber isso. Mas vê que esse cinza aqui está um pouquinho mais escuro do que o de cima e também do que o de baixo, porque ele é a linha que está selecionada. Esse mesmo cinza, um pouquinho mais escuro, ele é atribuído a todas as linhas da minha tabela. Então a classe que faz isso, Table Over. E também tem uma opção de definir o tamanho da tabela, né? Com a classe Table SM, vai definir uma tabela pequena. Às vezes seu foco é dispositivos móveis, né? Então você pode definir aí uma tabela menor, tá vendo? Ele diminui o espaçamento das células, diminui tudo.
tabela no tamanho convencional. E deixa eu ver se tem um table LG. Não. Então, realmente, a gente diminui a distância entre as linhas, né? Se eu não me engano, isso aqui é o padding, né? O espaçamento interno que ele está diminuindo. Bom, vou deixar sem isso aqui, que eu acho que fica legal para a gente visualizar. Além disso, nós podemos aplicar as cores de contexto em toda a tabela ou apenas nas linhas, como eu fiz aqui nesse segundo exemplo, ou ainda em apenas uma coluna, né? Uma célula da tabela. Bom, é isso que eu estou falando aqui, né? A cor pode ser aplicada à tabela, à linha ou à coluna. Você precisa apenas colocar o prefixo table. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa tabela como exemplo. Primeiro na tabela toda. Então vamos colocar aqui um table primary. Tá lá, ó. Então eu defini a cor da tabela inteira. Eu posso definir a cor apenas de uma linha, e aí essa classe que define a cor, ela deverá ser aplicada as tags, né? tr, então class table primary, e aí eu defini a cor do cabeçalho, ó. Ou apenas a uma célula, e aí essa classe de cor deverá ser aplicada, por exemplo, a uma tag td. Vamos pôr um success aqui. Pronto. Então você pode definir a cor da tabela toda, de uma linha da tabela, ou apenas uma coluna, né? Uma célula. Bastando utilizar o prefixo table e as cores de contexto, que são essas cores aqui, né? Que nós já conhecemos. Primary, Success, Danger e assim por diante. Então vou parar o vídeo por aqui e vou iniciar o próximo para a gente falar um pouco sobre formulário, né? Nós vamos construir então um formulário responsivo. Como prática nessa aula, o que você vai fazer? Você vai implementar duas tabelas em uma mesma página HTML da forma que eu exibi aqui, ó. Tá? Que é praticamente esse exemplo que eu utilizei antes da alteração das cores da tabela. Tudo bem? Então tá bom, ótimo. Bom trabalho a todos aí, gente.